Oi, pessoal! A aula de hoje é a continuação da divisão celular e hoje a gente fala de uma divisão extremamente importante que é a meiose. A meiose, ela caracteristicamente é uma divisão reducional. As células obtidas elas vão apresentar metade dos cromossomos da mãe. Então, a meiose, caracteristicamente, é uma divisão reducional. E ela, na maioria das provas, ela se refere ao processo de formação dos gametas, mas também pode estar relacionada à formação de poros, tá? Essa meiose, gente, ela é dividida em duas fases. A gente vai ter a meiose 1 e a meiose 2. Observa no desenhozinho agora. Olha só, eu tenho uma célula aqui, diploide, tem duas versões do mesmo cromossomo. E antes de qualquer divisão celular, tu deves lembrar, a célula passa por um período que a gente conhece como sendo a intérfase. E na intérfase acontece a duplicação do material genético. Olha, eu tinha um cromossomo e agora eu tenho um cromossomo, mas ele é formado por duas cromátides. Um cromossomo formado por duas cromátides. Quando eu observo esse xizinho aqui, representa o processo de divisão do material genético já acontecido. Isso significa então que eu tenho duas moléculas de DNA em um mesmo cromossomo, tá bom? Então aqui é o período, olha, poderia ser G0 e aqui, G0 não, perdão, poderia ser G1, né? Poderia ser G1 e aqui poderia já ser o período G2, ou seja, o período de duplicação seria a fase S. Tá. A célula, então, finalizada a intérfase, vai realizar a divisão celular propriamente dita. E vai acontecer a meiose 1. Observa no desenho que na meiose 1 eu tenho segregação dos cromossomos homólogos, separação dos cromossomos homólogos. Veio cromossomo para uma célula, cromossomo para outra. Olha, novamente, aqui eu tenho um cromossomo só, mas ele é formado por duas moléculas de DNA, tá bom? Olha para a mãe. A mãe tem quantas moléculas de cromossomos? Duas. Tem dois cromossomos. Essa filha tem quantos cromossomos? Um. Ah, Paulo, mas eu estou vendo duas perninhas. Sim, mas é um cromossomo só com duas moléculas de DNA. O DNA está duplicado. Beleza? Então a mãe tem dois e a filha tem apenas um cromossomo. Essa aqui também tem apenas um cromossomo. Por isso que a gente fala que a meiose 1 ela é uma meiose caracteristicamente reducional. Reduz o número de cromossomos. Olha para a meiose 2. Meiose 2, separação das cromátides irmãs. Vem cromátide para um lado, cromátide para o outro. Olha, a mãe tinha quantos cromossomos aqui? Um, não é? Tem um cromossomo. E aqui eu tenho quantos cromossomos? Um. Ai, Paulo, mas aqui tem duas perninhas e aqui tem só uma. Anjo, eu já te falei. Aqui eu tenho duas moléculas de DNA, mas é um cromossomo só. Aqui eu tenho apenas uma única molécula de DNA. Então eu tenho um cromossomo, tá? Então a gente fala que a meiose 2 caracteristicamente é uma meiose, olha só, equacional, tá? Então a meiose 2 ela é caracteristicamente equacional. Tá, ok. Então a meiose, ela caracteristicamente é dividida em duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é reducional em termos de cromossomos e a meiose 2 é equacional em termos de cromossomos. Uma outra coisa importante é que se te perguntarem quantas células filhas são formadas na meiose, a tua resposta é 4. Então eu tenho uma célula diploide que origina ao final 4 células com metade do número de cromossomos, portanto haploides, tá? Então a meiose é uma divisão reducional que forma 4 células caracteristicamente haploides. Ótimo! O que eu posso falar ainda mais a respeito disso? Eu posso te dar uma dica preciosa, cara, muito valiosa, que é a respeito da contagem de moléculas de DNA. Eu falei para ti que ela é reducional em termos de cromossomo e equacional também em termos de cromossomo, respectivamente na meiose 1 e na meiose 2. Mas e se eu olhar para o DNA, eu vou ter a mesma característica? Não. Observa só. Eu tenho quantos cromossomos aqui, bebê? 2, não é? E aqui eu tenho quantos? 2. Exato. Mas com quantas moléculas de DNA? Quando eu tenho esse processo de X aqui, eu tenho duas moléculas de DNA em cada cromossomo. Então eu tenho 4, né? Beleza. O DNA foi duplicado. Esse é o período de intérfase, vai fazer a meiose 1. Meiose 1, olha só, a célulazinha separou os cromossomos homólogos. Tá, agora olha para a mãe. A mãe tem quantos cromossomos? Inicialmente tinha 2. Com quantas moléculas de DNA? 2, olhando para G1, para o começo de tudo. Olha para a filha agora formada ao final da meiose 1. A mãe tinha 2 cromossomos com 2 moléculas de DNA. A filha tem um cromossomo só com 2 moléculas de DNA. Então ela é reducional em termos de cromossomo. Tem um cromossomo e a mãe tem 2. Reduziu. Mas em termos de DNA, a mãe tinha 2 DNAs. E aqui eu também tenho 2. Então ela é equacional em termos de DNA. Tá ok?
Olha para cá. Eu tenho um cromossomo e as filhas formadas têm um cromossomo. Então é equacional em termos de cromossomo. Mas a mãe tem 2 moléculas de DNA, porque o DNA está duplicado aqui. E a filha tem apenas uma molécula de DNA. Então ela é equacional em termos de cromossomo, mas ela é reducional em termos de DNA. Perfeito! Se tu entendeu isso, parabéns! Dá uma voltada no vídeo se tu não entendeu e fica me ouvindo várias e várias vezes até isso entrar na tua cabeça, tá? As provas de vestibular cobram isso, a FUVEST adora, inclusive, esse assunto. E na maioria das vezes ele aparece lá na gametogênese, assunto que a gente ainda vai falar quando conversar a respeito da embriologia. Tá, a meiose ela é dividida em 2 fases, meiose 1 e meiose 2, como a gente conversou, mas só interessa pra gente a meiose 1, porque a meiose 2 é totalmente igual à mitose, né? Ela é uma divisão equacional, então os processos são semelhantes, vai acontecer condensação do DNA na prófase, depois separação de cromátide irmã na anáfase, né? Então, é características gerais da mitose, tá? Bora lá. Bora olhar então para a meiose 1 e ver o que eu tenho de importante. A meiose 1 ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, igual a toda a divisão celular. Só que a prófase 1 da meiose 1 ela é dividida ainda em 5 subfases, que são, olha só, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Paulinho do céu, eu preciso decorar esses nomes? Precisa, Anjo. Precisa porque eles às vezes aparecem nas provas e as provas te cobram justamente a sequência ou a característica de cada um desses eventos. Então, eu tenho leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Baby, você está tendo dificuldade para decorar isso? Tem um macete que ele é leso, eu odeio esse macete, porque ele é muito bobo, mas se te ajudar já vai valer a pena. Que é, Lelé e Zizi pegaram Didi. Né? Não faz o menor sentido. Mas é só para te lembrar. Lelé de leptóteno, Zizi de zigóteno, pegaram de paquíteno, Didi, diplóteno e diacinese. Lelé e Zizi pegaram Didi. Ou então fica me ouvindo várias e várias vezes falando assim, ó, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Essas são as 5 subfases da prófase 1. E a gente precisa também saber o que acontece nessas subfases. Primeiro, a gente vai ver o leptóteno. O leptóteno é que nem a quinta-feira, não tem nada de muito especial, né? O leptóteno, ele é caracterizado basicamente pelo início da condensação do DNA. Então, o leptóteno, eu tenho o início da condensação, tá bom? A característica principal dele é início da condensação, então começa a ver pequenos filetes de cromossomo. Tá ok. O zigóteno já tem coisas importantes. No zigóteno vai acontecer o pareamento dos cromossomos homólogos, tá? Então, pareamento dos homólogos. Gente, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que estão relacionados à determinação da mesma característica. Então, digamos que o cromossomo 1 determine cor do olho. Tudo bem? A gente tem 23 pares, o primeiro par é o cromossomo 1. Então, o cromossomo 1 que tu ganhou do teu pai e o cromossomo 1 que tu ganhou da tua mãe, ambos determinam a cor dos olhos. Eu sempre tenho um par de cromossomos porque nós somos diploides. Um cromossomo é sempre de origem materna, um sempre de origem paterna. E nesse momento do zigóteno, os cromossomos estavam todos no núcleo organizados, né? Eles vão agora se encontrar. Um vai ficar do ladinho do outro. Então isso é pareamento, é formar par, né? Então, olha, eu tenho um cromossomo verdinho, poderia ser do pai, ou rosinha aqui da mãe, e eles estão juntinhos, né? Juntinhos ali, pareados. Nesse momento, como eu tenho 2 cromossomos, eu posso falar que eu tenho uma díade. Então, 2 cromossomos formam uma díade. Ou, como eu tenho 4 cromátides, 1, 2, 3 e 4, eu posso falar que eu tenho uma tétrade, tá? Então, díade é em termos de cromossomo, tétrade é relacionado ali à quantidade de cromátides presentes. Agora, a grande característica da meiose. Na fase do paquíteno, os cromossomos homólogos que estavam pareados, eles vão trocar de pedaços, pessoal. Observa só aqui, ó, meu cromossomo todo rosinha, de origem materna, digamos, e o roxinho de origem paterna, eles vão trocar um pedaço. Olha a pontinha dele, não é? Gente, observa. A mãe tinha azão, bezão e cesão. O pai, azinho, bezinho e cezinho. Nessa troca de pedaços, a mãe virou azão, bezão, cezinho e o pai virou azinho, bezinho, cesão. Eu troco informação genética. Paulo, eles trocaram de pedaço mesmo? É exatamente isso. E novamente, se trocou de pedaço, pode trocar uma região de genes.
Esse paquíteno ele é caracterizado por essa troca de fragmentos entre cromátides vizinhas de cromossomos homólogos. Essa frase que eu disse agora é sagrada, tá? O crossing over, que é o evento que a gente está vendo agora, ele ocorre entre cromátides vizinhas de cromossomos homólogos. Esse crossing over também pode ser chamado na língua portuguesa de permutação. E ele garante para a gente uma coisa fundamental, que é, se eu formo uma versão de característica que eu não tenho, eu ganho essa versão que eu não tenho, eu digo que aconteceu uma recombinação genética. E nesse caso, isso permite a variabilidade genética. Tá? Então eu tenho variabilidade genética acontecendo na meiose. Lembra que a mitose é uma divisão que não acontece variabilidade. A mitose origina células totalmente iguais à sua mãe. São clones uma das outras. Então, na meiose, o processo que acontece de variabilidade genética tem a ver com qual fase? Com a prófase 1. Qual subfase específica? Paquíteno. Lembrando que crossing over pode ser chamado também de permutação. No diplóteno, a gente vai visualizar a região que aconteceu o crossing over. Então, a gente tem a visualização do que se chama de quiasmas. Visualização dos quiasmas. Tá? O que é quiasma? Novamente, é a região que aconteceu o crossing over. Olha só aqui, ó. Tu consegue observar um quiasma, né? O rosinha tá com essa característica de ter um rostinho nessa área que aconteceu o crossing over. E aqui eu também tenho um quiasma, tá? A diacinese é a terminalização dos quiasmas. Terminalização dos quiasmas. Tá ótimo. Então a gente viu todas as características aí relacionadas tanto à mitose quanto à meiose. Mitose na aula passada, meiose agora na prófase 1. A gente finalizou. Agora bora para as outras, fases que a gente tem. Na metáfase, bebê, meta é meio, não é? A gente vai ter cromossomo homólogo na placa equatorial. Anjinho, toda vez que a prova falar cromossomo homólogo, tenha certeza absoluta que é meiose 1, tá? Cromátide irmã é um termo que pode acontecer tanto na mitose quanto na meiose 2. Mas cromossomo homólogo, toda vez que ele der esse termo, tenha certeza que é a meiose 1. E a metáfase 1 a gente visualiza exatamente isso. Os cromossomos homólogos na placa equatorial. Então, olha só, cromossomos homólogos. Vou botar aqui, eu não consigo mais escrever, né? Porque está limitado. Cromossomos homólogos na placa equatorial. Cromossomos homólogos na placa equatorial. Percebe que eles estão em pares, olha, né? Estão pareados. Toda vez que eu ver dois cromossomos, então, no meio da célula, juntinhos, assim, um do ladinho do outro, formando um par, pode ter certeza que é metáfase 1. Precisa decorar essa imagem? Precisa, tá? Precisa, porque ela aparece em prova e vai pedir para te diferenciar o desenho de uma meiose 1, de uma mitose e de uma meiose 2. Então, quando eu tenho um cromossomo homólogo pareado, assim, né, no meio da célula, pode ter certeza que é metáfase 1. Se aparecer só um cromossomo, sozinho aqui na célula, né? Ele vai estar aqui, ó, um em cima, outro embaixo, todos eles separados, sozinhos. Significa, então, que é uma mitose, uma meiose 2. Na anáfase, eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos. De novo, falou cromossomo homólogo, né? Já sabe que é meiose 1. Separação é sempre na anáfase. Então, separação dos homólogos na fase de anáfase 1, tá? Separação dos homólogos, então, vai acontecer. Esse processo de separação dos homólogos é o que caracteriza a meiose por ser uma divisão reducional. Além disso, bebê, essa segregação, essa separação, para que lado vai, acontece de forma independente. A gente vai ver isso lá na genética. Isso possibilita mais variabilidade genética ainda. Então a meiose ela é caracterizada por eventos que facilitam a variabilidade. O primeiro é o crossing over, o segundo é a separação dos cromossomos homólogos de forma totalmente aleatória, tá? Por último, na telófase, o núcleo e o nucleolo reaparecem, o DNA descondensa, e eu vou ter o evento da citocinese que a gente discutiu na aula anterior. Beleza? Então, por hoje é isso, tá? A próxima aula a gente faz uma comparação entre a mitose e a meiose e vocês vão ficar feras aí nesse processo das divisões. É uma honra estar aqui com vocês. Tenham um bom final de semana e é isso. Realizem exercícios. Qualquer dúvida podem me mandar lá no grupo. Abração.